Olá, eu sou Cláudio Alves, designer instrucional da Next.U, e eu estou muito empolgado para falar para você sobre a nova certificação que preparamos. Trata-se de uma das áreas mais importantes da tecnologia da informação, os bancos de dados. Você já parou para pensar da quantidade de dados que é processada hoje em dia, seja pelas empresas, as escolas, hospitais, enfim, em qualquer área? Por isso, os bancos de dados têm se tornado essenciais em qualquer aplicação de software que desenvolvemos hoje em dia. É difícil pensar em ferramentas que não necessitem de banco de dados, sejam aplicações móveis, sejam sites, tudo é necessário banco de dados hoje em dia. Embora o conceito de banco de dados seja relativamente antigo, as aplicações mais recentes têm impulsionado o desenvolvimento de novos modelos. O nosso programa, especificamente, trata dos princípios de gerenciamento dos bancos de dados, tanto relacionais quanto não relacionais, sendo relacionais SQL e não relacionais conhecido como NoSQL. Através do uso de gerenciadores de banco de dados como MySQL, Postgres, MongoDB, CouchDB e Redis. Hoje em dia não importa se nós estamos falando de um smartphone ou de uma geladeira inteligente, todos compartilham uma coisa em comum: dados e informação. Entre tantos dados, é importante saber como identificar quais são importantes para a solução de um determinado problema baseado na situação. Os bancos de dados são essencialmente repositórios de dados, onde são armazenados informação e são parte essencial de qualquer desenvolvimento de software atualmente. Mas como transformamos os dados relevantes à nossa solução em estruturas que os softwares entendam? É isso que começamos a aprender no nosso primeiro módulo da certificação em banco de dados. No nosso programa, você estudará desde a definição dos dados em determinado contexto, passando pelo desenho da solução, a sua implementação e por um dos aspectos mais importantes em qualquer desenvolvimento de software, a modelagem. Esse módulo tem um forte componente prático para que você adquira as capacidades básicas para gerenciar bancos de dados, ao mesmo tempo que apresenta as bases e fundamentos de diferentes paradigmas para que você possa escolher o melhor tipo de banco de dados para determinada solução. No segundo módulo, nós avançamos um pouco mais na etapa de descoberta e exploração de alternativas mais avançadas para projetar e implementar bancos de dados e para administrar o sistema como tal. Esse segundo módulo já aborda aspectos relevantes dos bancos de dados relacionais, como as chaves primárias, chaves estrangeiras e índices para simplificar e melhorar o desempenho das buscas. Também tratamos dos processos de normalização para que você possa construir tabelas mais eficientes e com pouca ou nenhuma redundância de dados. Você verá os processos de automatização das ações que executamos nos bancos de dados, como os triggers e store procedures, e o melhor é que você aplicará esses conhecimentos por meio de vários casos de estudos práticos. Tão importante quanto aprender a criar tabelas eficientes é saber manuseá-las. Por isso, você estudará as operações SQL, como join, para unir dados de diferentes tabelas, e o group by, para agrupá-los conforme necessário. No terceiro módulo, você vai explorar os bancos de dados NoSQL, ou seja, que além de SQL pode utilizar outras arquiteturas. Esses tipos de bancos de dados surgiram da necessidade de suportar certas soluções que exigem alto desempenho, dados distribuídos, escalabilidade e flexibilidade na estrutura dos dados, características que nem sempre são encontradas nos bancos de dados relacionais. Os bancos de dados NoSQL podem ser utilizados em aplicativos relacionados a videogames, redes sociais, internet das coisas, web, entre outros. Nesse módulo, você estudará 4 gerenciadores de bancos de dados não relacionais: MongoDB e CouchDB, que são orientados a documentos, o Redis, construído sobre o modelo orientado a chave-valor, e o Neo4j, que segue uma característica de orientação baseada a grafos. Você também será apresentado às tendências em bancos de dados, como, por exemplo, os bancos de dados NewSQL, representante dessas novas tendências que busca incluir os melhores recursos tanto de SQL quanto NoSQL. Ao dedicar 1 hora por dia de estudos na nossa plataforma online, você será capaz em pouco tempo de utilizar ferramentas de software SQL e NoSQL na construção de problemas usando o banco de dados relacionais e não relacionais, respectivamente, desenhar soluções de banco de dados, selecionando o paradigma e ferramentas que melhor se adaptem ao problema.
Você pode adquirir todos esses conhecimentos através do curso desenhado especialmente para você aprender online. E lembre-se que na Nextil você nunca está sozinho. Os nossos tutores online estão sempre disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Então vem fazer parte do mundo digital e aprender a dominar os sistemas de gerenciamento de banco de dados com a Nextil. O que você está esperando? Curta, deixe seus comentários e compartilhe com todo mundo que você será um estudante digital Nextil certificado em banco de dados. Até logo!